Olha o que diz essa outra aqui. Um gato está andando em uma rua horizontal quando dá um salto e cai sobre um objeto distante 2 metros. Durante o salto, ele atinge a altura máxima de 80 centímetros. Então, com gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine as componentes vertical e horizontal da sua velocidade inicial. Bom, nós temos aqui esse gatinho que descreveu essa parábola. Ele diz que essa distância, ou esse alcance máximo, foi de 2 metros, certo? E diz que a altura máxima dele foi 80 centímetros. Deixa eu colocar logo em metros, tá? Para não correr o risco. Muito bem. Então, bora ver o que acontece. Ele quer as componentes vertical e horizontal da velocidade. Então, ele quer Vx. Colocar, Vx não vai alterar. Aqui que é interessante a gente colocar V0, né? Porque é inicial, ele zerou e tudo mais. Bom, como a questão ela não mostra o tempo, né? Então a gente já sabe que na direção vertical a gente vai usar Torricelli, que é essa velocidade, a velocidade final, né? Y ao quadrado, é a inicial ao quadrado menos 2G. E essa altura, que a gente pode... altura por enquanto. Seria o ΔH, tá bom. Que no caso vai ser a altura máxima. Na altura máxima, essa velocidade final é 0. Essa velocidade inicial eu quero menos 2 vezes g. E a altura máxima, que é o 0,8. Então, V0y ao quadrado, aqui deu 16. Quando eu passar a raiz, eu descubro que essa velocidade inicial na direção y dá 4 metros por segundo. Ele queria isso, então vou enquadrar. Joia! Agora, olha o que acontece aqui. Então agora a gente consegue calcular esse tempo de subida, que dá para tirar pela equação da velocidade, né? Então velocidade y igual a velocidade inicial na direção y menos gt. Essa velocidade y lá em cima é 0, né? Para subir tudo. A velocidade inicial a gente acabou de descobrir que é 4 menos 10 vezes t. Então quando a gente calcula aqui, vai dar 0,4 segundos. Esse seria o tempo, vou colocar aqui, de subida. Então para subir e descer, 0,8. Bora jogar isso na direção horizontal. Na direção horizontal, a distância, o alcance, nada mais é do que a velocidade inicial na direção x, ou só o Vx, como a gente está vendo, né? Já que ela não altera, vezes o tempo. No caso, o tempo total. Essa distância é de 2 metros, essa velocidade na direção x eu quero. O tempo total, já que só de subir é 0,4, para voltar, 0,8. Então, quando a gente pega esse 2 e passa o 0,8 dividindo, vai dar 2,5. Joia? Muito bem. Bom, aqui a gente só vai fazer um ajuste, porque nós temos uma situação em que o ângulo de lançamento é 0. E nesse caso, nós vamos chamar esse movimento oblíquo específico de lançamento horizontal. Você está vendo 3 situações ali no desenho que, na verdade, ele não está mudando o ângulo, ele só está mudando a velocidade de lançamento. Mas sempre vai ser uma queda de 5 metros, tá, em referência à horizontal. Dependendo da velocidade, é que esse alcance vai alterar. Então, se você for perceber, aquela nossa velocidade inicial na direção x, que era V0 vezes, como era o cosseno de θ, agora o θ é 0, então vai ser 1 o valor de cosseno, vai dar exatamente V0. E você percebe que a velocidade inicial no y sempre vai ser 0, porque ele começa de uma queda livre. Então são simplesmente essas coisas que você precisa perceber. Ó, certo? Temos aqui
essa composição, percebendo que no início esse VY ele não tem, é zero, certo? Então a única coisa que vai acontecendo é a queda livre na composição do movimento com a direção vertical, ela vai aumentando, só isso. É interessante a gente, nesse ponto, considerar a referência para baixo, para que a aceleração da gravidade fique positiva agora. Correto? Bora ver aqui um exemplo, né? Em uma partida de vôlei, um jogador salta junto à rede e corta uma bola rápida quando ela está sobre a rede, a 3,2 metros de altura, após um levantamento vertical feito pelo levantador. No momento da cortada, a bola adquire uma velocidade de direção horizontal e perpendicular à rede. Depois ela cai no chão sobre a linha de fundo que dista 9 metros do meio da quadra, com 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração gravitacional local. Qual é o tempo que a bola demora para atingir a linha efetuada cortada? E depois ele quer a intensidade da velocidade no instante da cortada, que é no caso a velocidade inicial. O que nós temos? Está aqui a quadra. Então a cortada foi feita bem aqui, saiu com uma velocidade horizontal, certo? Que é isso que ele quer na letra B. E logicamente, efetuou uma parábola e se chocou aqui 9 metros para frente. Ele quer o tempo que a bola demora para cair. Ele diz que são 3,2 metros de altura. Rapaz, esses atletas são altos, hein? Muito bem. Bom, sabemos que na direção vertical, não tem velocidade inicial. Olha o que a gente pode escrever aqui. Ele quer o tempo, né? Que a bola demora para atingir a linha. Muito bem, nós temos que essa altura é a velocidade inicial na direção y vezes o tempo, mais gt² sobre... Viu que agora eu considerei a direção vertical positiva? Essa altura é 3,2, essa velocidade inicial é 0, que bom. Então nós temos o 10t², 2. Quando eu passar esse 2 para lá vai dar 6,4, que é igual a 10t². Dividindo vai ficar 0,64. E quando eu tirar a raiz de 0,64, vai dar 0,8 segundos. Esse é o tempo para a bola chegar ao solo, correto? Bom, a letra B, ele pede a intensidade da velocidade no instante da cortada, certo? A letra B, ela é sua. O que você tem? Você sabe que a distância vai ser essa velocidade na direção x, que vai ser igual à velocidade v, vezes o tempo. Não é isso? Então, essa distância na horizontal você tem. Essa velocidade é o que ele quer. E esse tempo, ó, a gente já calculou. O tempo dela chegar aqui no chão não é o tempo de todo o movimento. Então, tá fácil aqui para você. Tá? Cálculo no portfólio, resposta no Google Classroom. E a gente vai seguir aqui para uma última questão. Da SpaceX. Uma esfera é lançada com velocidade horizontal constante de módulo V, 5 metros por segundo, da borda de uma mesa horizontal. Ela atinge o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme o desenho abaixo. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo é d. Muito bem. Então essa velocidade aqui, já para a gente subir um pouco, né? É 5 metros por segundo. Já dá para trabalhar. Muito bem. Então, quando ela chegar aqui no solo, ela vai ter duas velocidades. Essa aqui na frente, que com certeza continua sendo 5 metros por segundo, mas tem uma outra aqui que nós não sabemos, que é uma VY. Então, muito bem, bora lá ver o que a gente pode fazer. Primeiro, na composição horizontal, a gente sabe que esse alcance vai ser a velocidade
vezes um tempo. O alcance é 5, a velocidade é 5, então daqui a gente percebe que o tempo de todo o movimento é 1 segundo. Não foi o que ele pediu, mas vai nos ajudar para a composição vertical. Na composição vertical, a gente tem o seguinte, já que ele quer velocidade, né? Velocidade y vai ser a velocidade inicial, que a gente sabe que vai dar 0, mais gt. Então, essa velocidade, aqui deu 0, conversamos, né? Essa gravidade é 10 e o tempo é 1, porque é o tempo do movimento. Então, a velocidade na direção y deu 10 metros por segundo. Então, aqui eu tenho, aqui em cima, né? 10 metros por segundo. As duas estão formando 90 graus, então agora eu posso fazer a composição. Porque essa velocidade agora nada mais vai ser do que a velocidade na direção x, mais a velocidade na direção y. Tá? Essa seria já a composição dela, já não mais vetorial. Velocidade na direção x a gente viu que era 5, aqui é 10, então deu 25 mais 100. Então, velocidade ao quadrado, 125, que aí no caso eu tiro a raiz disso, né? Só que 125 é a mesma coisa que 5 vezes 25, certo? Fazendo a decomposição. Aí, esse 25 sai da raiz, sai como 5, e o outro 5 lá de dentro ficou preso. Metro por segundo, Thiago. Vou enquadrar, mas na verdade eu tenho que marcar uma resposta. 5 raiz de 5. Beleza? Bom, de repente a aula foi um pouco mais comprida, mas é para despedir, né, dos nossos assuntos, para depois irmos para revisões e qualquer coisa assim necessária, tá? Bom, abraço para vocês então.